Gostaria de começar com missões, falando de missões, mas entre os 3 itens que o pastor citou, indo, orando e... Pronto, quero contribuir para o pastor agora. E aqui à frente, pastor, para aumentar a biblioteca, pastora Sulamita. Ó, pastor, missões, igreja e Efésios. Biblioteca Sulamita, né? Hoje tu não dorme. Amém, irmãos. Eu já dei uma quantidade de livros a ele, agora a segunda vez, outra quantidade, né? Esse é da minha biblioteca lá, que eu estou desfazendo dela. É muito livro que eu tenho em casa de quando eu estudei seminário, né? Então eu andei comprando muitos livros. Irmão, o título hoje é sobre missões, né? O culto sobre missões. Imagine você entrando em um supermercado muito grande, tá bom? Muito grande mesmo. E você não sabe nem por onde começar a comprar as coisas do supermercado. Está aqui em minha mente dessa mesma forma. Eu não sei por onde começar de tantas informações que eu tenho aqui sobre missões. Tá bom, gente? Mas vamos ao princípio, ao título que foi posto aí. Jesus, nome sobre todo nome. Esse é o título que vai ser abordado dentro da mensagem de hoje à noite. Meus irmãos, eu tenho uma trajetória um pouco longa em relação à obra de Deus. O chamado já foi bem distante e eu estudei num seminário, que eu tenho o maior orgulho desse seminário, chama JUVEP. É um seminário muito conhecido dentro de João Pessoa. Ele ensina todos os alunos que passam por lá a aprender sobre missões. Nenhum que entre lá, que saia e diga assim, eu não aprendi missões. É mentira. Lá realmente aprende missões. Eu passei 4 anos no seminário, 4 anos evangelizando no interior da Paraíba. 4 anos, implantando igreja com o seminário. Todo mês, ou quase cada 2 meses, ele pega os alunos do seminário, enchia o ônibus, às vezes era 1 ônibus, 2, 3, depende da quantidade por semestre. E a gente ia para uma cidade qualquer, uma cidade que não tinha igreja. Se tivesse uma igreja era muita, tá bom? Um povoado pequenininho, que não tem supermercado, que não tem delegacia, que não tem posto de gasolina, que talvez tenha uma escola, e para lá que nós sempre tivemos esse alvo de ir para evangelizar. E é uma casa aqui, a outra lá no mercado de Mangabeira. E a gente chegava, evangelizava, convidava, porque sempre fazia um evento durante a noite, levando um filme para passar sobre a história de Jesus. E a gente passou 4 anos fazendo esse trabalho no seminário, aprendemos muita coisa. Um belo dia, a gente saiu para evangelizar, aquelas bandas ali do Guarabira, eu não lembro mais da cidade, foi muita cidade que a gente foi, 4 anos é muita coisa. E, assim, a pessoa que estava na direção da equipe, ela tomou uma decisão sem consultar todo mundo, consultou só uma minoria lá interna, quando chegou lá. Porque era o mês de maio, era dia das mães, então ela achou melhor de retornar antes do previsto. A gente saiu numa quinta, ou foi numa sexta, não se eu não me engano, e queria voltar no domingo pela manhã.
geralmente voltava só à noite no domingo. Saía daqui à noite, voltava à noite, saía numa quinta, voltava no domingo à noite. Saía numa sexta, voltava no domingo à noite. Era isso previsto. E ela resolveu voltar, retornar antes do previsto. Ninguém pode brincar com Deus. Deus não é menino, Deus não é criança, não é velho, não está débil mental, entendeu? Deus não tem jeitinho de brasileiro. E o que acontece é que ela então chamou todo mundo para retornar logo cedo dessa caminhada, e na hora de retornar veio uma chuva muito forte. E haja chuva com força. E o motorista, na inteligência deles, assim, eu vou fazer um atalho. E resolveu fazer um atalho, e esse atalho nos deixou sem almoçar e quase sem jantar. Porque ele entrou por um local que não conhecia, se deparou numa estrada de barro, numa ponte, que estava um rio muito cheio, e quando esse ônibus chegou perto desse rio, não passou. Começou a deslizar, e em vez de ele andar reto, ele começou a andar de lado assim, e caindo para dentro do rio. E desce todo mundo dentro do ônibus, e cada um tinha um pensamento diferente, parecia a Torre de Babel. Cada um dizia uma coisa, outro dizia outra, e muitos acharam ali que foi a mão de Deus que pesou. E verdadeiramente foi a mão de Deus que pesou. E desce todo mundo, 9 horas da manhã, 10, 11, meio-dia, 1 hora, e ninguém sem comer. Todo mundo com fome. Não tinha ninguém para puxar esse carro, porque sabe que no interior não tem nada. Não tem caminhão, não tem outro ônibus, não tem carro grande. E foram conseguir um trator, não sei aonde, longe que só. Ele veio, pequeno demais, o ônibus puxou, foi o trator para dentro do rio. E quase que ele descia. Aí vamos buscar outro trator. Aí esses dois tentou puxar. O ônibus também puxou os dois. Meu amigo, resumindo, vê um guincho, daquele que tem um negócio assim na frente, que é o poderoso, que tem aquela tromba na frente assim. Ele sim, de longe, ele joga aquele cabo de aço, agarra o ônibus, no bom sentido, e consegue arrastar sozinho. E quando tirou o ônibus do lugar que onde estava, já estava escurecendo. E ali parecia a Torre de Babel, cada um dizia uma coisa. Com Deus não se brinca, irmãos. O trabalho de Deus é sério. No trabalho de Deus tem a morte de um homem. Muitos saíram lá da Europa, atravessaram esse mar imenso que nós temos. Muitos morreram no meio do caminho. Muitos chegaram aqui e não voltaram nunca mais. Muitos chegaram aqui e morreram de malária, outras doenças. Nunca tiveram nada sobre, uma notícia sobre a sua família, quem cresceu, quem morreu lá do outro lado. Porque o sangue de Cristo, irmão, não foi fácil. E muitas vezes as pessoas brincam com o nome de Cristo. Até zombam com o nome do Senhor. Mas a obra de Deus, ela é séria. E muito séria. Deus tem me dado este trabalho que vocês acabaram de ver aí. Eu não apareci no vídeo e realmente eu não apareço. São 2 anos, tem quase 500 vídeos que eu já produzi naquele local. Se você me ver nos vídeos, são 2 ou 5 vídeos, mais ou menos, você vai me ver. Os demais eu não apareço. Porque quando eu orei a Deus, eu disse, Senhor, que cresça o Senhor nesta obra e não a minha pessoa. Eu não sou político, não, para que eu vou aparecer? Então, foi o que eu fiz assim com Deus, essa aliança com Deus. E meu irmão, não é nada fácil. Eu vi no vídeo da sopa, eu estava contando mais ou menos quantas pessoas estavam produzindo a sopa daqui. Eu digo, Jesus, lá eu sou sozinho. Para comprar galinha, tratar a galinha, comprar as verduras, são 2 quilos de tomate, 2 de cebola, 1,5 de pimentão, coentro, 3
galinho lá grande, uma boa quantidade de alho, e eu faço tudo só. Minha esposa não pode me ajudar porque ela já tem suas atividades. E eu faço tudo só num sábado para o domingo. Lavo todas as panelas que são consumidas nesse dia. Uma cuscuzeira passa 1 hora no fogo, que é da grande, industrial. E o fogo é pequeno. Aí fica lá 2, eu fico alternando. Quando termino tudo isso, preciso lavar todas elas. No dia seguinte, me acordo de 4 horas da manhã. Vou preparar o café. Esquentar a galinha que eu tinha preparado anteriormente. Aquilo que vocês viram não é sopa, não é galinha, viu, gente? Galinha guisada. É porque eu deixo ela ferver muito, ela fica toda despedaçada. Aí eu pego a verdura, que sabe, muita criança não gosta de verdura, né? Aqui dentro, né? Muita criança não gosta de verdura, né? Somente os meus. Então eu trituro as verduras no liquidificador. Aí fica aquela papinha, que parece um caldo de caranguejo. E eu misturo com a galinha e fica aquele caldo bem maravilhoso. Por que eu faço isso? Eu levei tempo para descobrir isso, igreja. O cuscuz ele é seco, entala, entendeu? A garganta precisa de alguma coisa para entrar com o líquido. Eu levei um bom tempo para isso. Eu servia com mortadela lá, o cuscuz. E foi um tempo que eu levei para conseguir tudo isso e a chegar nessa qualidade para servir a eles. Igreja, lá quando eu estou servindo a marmita, lá, as coisas lá, do cuscuz, às vezes para um carro lá do outro lado e corre todo mundo para lá. Bem 100 pessoas. Hoje tinha 100 e poucas, hoje. Aí eles pegam lá a marmita. Às vezes é macaxeira, inhame, batata, carne, galinha. Aí eles vêm comer perto da gente. Aí hoje mesmo um lá começa assim, pastor, tu não pode me adiantar logo esse suco aí não? Eu disse, posso não, rapaz, posso não. Mas pastor, me dá aí, pastor. Eu disse, não, posso não. Senão vou quebrar aqui as regras. Mas pastor, me dá isso. Eu disse, não, pai, como logo tua comida aí está tão deliciosa. Não, pastor, que seu cuscuz é melhor do que essa comida. Ali me encheu de alegria, né? Porque sou eu que preparo. É lógico, né? Mas eu não cedi o suco a ele, porque eu não posso quebrar as regras. Amém, igreja? Mas não só foi ele que disse isso, várias vezes já escutei isso durante 2 anos. Meus amados, eles comem a marmita, mas fazem fila imensa para comer o cuscuz misturado com essa galinha, que é um sabor maravilhoso. E eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu estava dizendo a Deus, Deus, se não existir amor, não existiria isso aí. Acordar de 4 horas da manhã, chovendo, no edredom, ou no lençol, ou na rede, ou numa cama, um ventilador, ou um ar-condicionado, você deixar aquele lugar quentinho ali, para ir para um lugar, e aí preparar alguma coisa, e lavar mais alguma coisa, para poder sair, e deixando ali a esposa de lado, não é fácil. Tem que existir amor. E se não existir amor, isso não acontece. Então as coisas só acontecem quando existe o amor, porque ele prevalece. Ele prevalece. Então eu louvo a Deus, eu fico dizendo, Deus, se eu não tivesse amor, eu estaria continuando aqui na minha cama, dormindo. E principalmente no domingo, que é um dia que a gente descansa ou dorme um pouco mais. Então, irmãos, esse é um trabalho que eu tenho um pouco árduo. Quando retorno, tem aquelas panelas tudo com cheiro de galinha. E para quem não gosta de galinha, é um cheiro. Às vezes é agradável, às vezes não é. Entendeu? Somente quando compra a bichinha que vem com um cheirinho que nota 10, né? Para quem não gosta. Tá bom? Vocês entenderam, né? O cheiro, né? Entenderam, né? Então, irmãos, tem pessoas que não gostam de galinha de forma alguma. Isso é verdade. Por causa do cheirinho dela. Tem gente que não gosta nem de peixe, por causa do cheiro do bichinho. E do bacalhau nem se fala, né? Por causa do cheiro. Então, às vezes, por causa do cheiro, a pessoa não consegue comer por causa desse cheiro, né? Mas o que é que eu faço? Eu aprendi um método com pessoas que entendem, né? E a gente tira aquele cheiro. Tira daquela galinha. Em vez do cheiro, vem um sabor. Amém, igreja? Agora tem que ter anos de cozinha, tá bom? Tem que ter um bom tempo de cozinha. Eu amo cozinhar. Gosto muito de cozinhar.
Mas vamos abrir a palavra de Deus. Em Filipenses 2, que é justamente a leitura. A leitura que será abordada, a minha está na versão ARA, tá bom? E nos diz assim, 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o título, ou melhor, esse é o texto que está na minha Bíblia. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Oremos. Pai bendito, Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Aqui está teu servo, Senhor, para trazer esta mensagem desta noite. Que diminua o homem e cresça abundantemente teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Não só agora, Pai, mas todas as vezes, Deus, que tiver, meu Pai, a tua palavra sendo lida neste lugar. Ó Deus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem escolhido a cada um de nós para cada um fazer alguma tarefa, Deus, para o Evangelho ser propagado. Cada um tem o seu papel, Deus, desempenhando, Pai, em cada momento do Evangelho, Senhor. Eu louvo a Deus, Pai, que me escolhesse por este caminho, Senhor. Eu louvo a Deus, Pai, que o Senhor tem me escolhido. Ó Deus, eu louvo, Pai. Eu agradeço, Pai, de coração, Pai. Hoje foi um dia maravilhoso ali naquela praça, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas ali, Deus, vieram, Senhor, se alimentar, Pai, da palavra, Senhor, que foi ali, Deus, proferida, meu Pai, por várias pessoas. Quantas pessoas ali louvaram, Pai, com as lágrimas, Senhor, caindo do rosto, meu Pai. Ó Deus, como é maravilhoso, Pai, ver pessoas se rendendo aos pés do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eu louvo ao Senhor, meu Pai. Eu louvo ao Senhor porque pessoas ali entregaram o nome, Pai. Entregaram o nome do teu Filho, Senhor. Receberam o nome do teu Filho naquele lugar, Senhor. Pai, multiplica, Pai, em nome de Jesus, cada vez mais, Senhor, pessoas ali, Senhor, para nos ajudar. Meu Deus, que muitas pessoas vêm nos ajudar ali, Senhor, colaborando com esta obra, Pai, com esse trabalho voluntário, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta igreja aqui, ela tem sido uma pedra fundamental nesse trabalho que eu faço lá, amém? Essa igreja tem ajudado naqueles 3 itens que o pastor falou, né? Orando, indo e a igreja aqui, ela faz isso, a minha pessoa para aquela obra. Também tem uma outra igreja que é aqui em Mangabeira, do pastor Marx, da Assembleia de Deus, ele também ajuda esta obra, amém? Então eu louvo a Deus, irmão, que tem algumas pessoas que têm um bom coração para estar ajudando esse trabalho. Não é um trabalho que eu não faço com nenhuma ligação política, nunca aceitei política e jamais aceitarei política, porque é um trabalho de Deus, e ali tem que ser o Espírito Santo. Ele não trabalha com coisas que realmente vêm do sujo para o trabalho dele. Então, essa é a minha visão naquela obra. Tá bom, igreja? Então, eu louvo a Deus que a igreja aqui, ela tem, assim, nos ajudado por esse lado, esta obra. E esta obra tem permanecido por causa das ajudas de alguns corações que tem aqui em João Pessoa. Tem pessoas que ajudam lá de São Paulo, do Rio, Acre, Rio Grande do Sul, outros estados aí, não estou mais lembrado. São várias pessoas que elas ajudam, nem me conhecem, nunca me viram, mas elas ajudam, amém? É isso que eu fico grato com Deus. Meus irmãos, eu não sei o nome das pessoas, mas essa história eu já contei em um outro momento de missões. Também não sei o nome dos rios, só sei que os rios são os rios que alimentam todo o corpo do Brasil. São os rios do Pará. Ali no Pará tem uma ilha chamada Marajó. E de um lado direito ou do lado esquerdo, como você queira olhar, são rios
que passa de um lado direito e do lado esquerdo. É como se fossem as veias do coração. É ele que rega essa terra do Brasil. Todo aquele norte ali são esses rios que alimentam todo aquele território do norte do Brasil. E nesse um desses rios aí, havia uma equipe de 4 pessoas. E essas 4 pessoas estavam indo para uma ilha para poder evangelizar. E no meio do caminho, uma daquelas correntezas da maré mexeu com a direção do barco e ele afundou. Tinha um casal de missionários, um professor e uma outra pessoa que eu não lembro a profissão. Eram 4 pessoas. E quando o barco afundou, salve quem puder. Porque a correnteza do rio não é um rio que você conhece por aqui. Não é uma correnteza devagar, lenta, que consegue parar. É uma correnteza volumosa, que qualquer pessoa vai embora nela. E não escapa não. O rio é muito largo, é muito fundo. É profundo o rio. Então navega por aquele local ali, às vezes algum navio, balsa, levando aquelas madeiras. Enfim, esse barco afundou e salve quem puder. E quando estava nadando assim, 2 homens para poder escapar daquelas correntezas, o missionário escutou a voz da esposa gritando por socorro. Ele olha para a pessoa que estava na frente, chama pelo nome e diz: diz a minhas filhas, se você escapar dessas águas, que eu as amo do meu coração. E ele voltou para ajudar a esposa que estava pedindo socorro. Ele tentou voltar e ele consegue chegar perto dela nadando com muita dificuldade. Tira o pertence que ele tinha para subir um pouco as águas e coloca no corpo dela para dar mais suporte do que ela tinha. Quando o barco virou, ela caiu na água e ela tomou um choque elétrico com a frieza da água com o corpo quente. E as pernas dela ficou dura. E ela não conseguiu mais nadar. Ficou como se fosse paralítica ali na água. E a única coisa que ela ia fazer era descer. Morrer afogada. E ele voltou, tirou lá o salva-vida, deu a ela para dar um suporte que ela tinha e disse: sai, escapa. Eu vou tentar escapar também. E ali ele lutou com aquelas correntezas, o que ele poderia lutar. E quando alguém olha para trás, viu aquela parte de um peixe, que fica aquela parte de cima, nas proximidades dele. Não se sabe se esse peixe alcançou ou não. E as 3 pessoas que estavam com ele conseguiram escapar, foram para a ilha. E mais tarde, quando a maré secou, o corpo dele estava em um barranco, morto. E a história termina dizendo que as 2 filhas dele que receberam a notícia, não se sabe mais da história da esposa, não sabe se ela morreu após algum tempo, ou se ela ficou paralítica, ninguém sabe. As 2 filhas que ele tinha cresceram e assumiram o posto do pai de fazer missões, no mesmo local onde o pai fazia missões. É bonito, né, gente? Ela não deixou morrer o que o pai tinha de amor no coração, de fazer a obra de Deus. Aquelas filhas pequenininhas cresceram e continuaram fazendo missões naquela ilha, que eu não sei o nome da ilha, porque tem muita ilha por ali. Eu esqueci até o nome da ilha, eu esqueci o nome do rio, eu esqueci o nome das pessoas, eu tenho tudo na cabeça, mas a idade vai subindo, vai esquecendo as coisas, né? E eu louvo a Deus, irmão, porque o evangelho não pode parar. Porque quando alguém morre, Deus levanta uma outra pessoa para continuar o evangelho dele. Isso é uma pura verdade. Voltando para cá para o texto da palavra de Deus, quando ele diz assim: Jesus, nome sobre todo nome. Se você tirar
a palavra sobre, que está na frase ali? Poderia colocar a frase? Se você tirar a palavra sobre, que está ali, ó, perde a força do texto, perde a qualidade do texto, perde o sentido do texto. Porque se eu tirar o sobre ali, apenas vai ser, se eu traçar aqui numa linha reta aqui na minha frente e botar o nome de todas as pessoas, incluindo de Jesus, vai ser na mesma igualdade tudinho aqui. Mas Paulo, quando colocou a palavra sobre, Paulo, ele quando colocou essa palavra sobre, ele mudou a qualidade dessa frase. Ele não deixou Jesus nessa mesma linha que está todo mundo. Mas por quê? Porque sobre significa acima de. Então, acima de. Então, o único nome que é acima de é o nome de Jesus. Porque se eu te falar só aqui, ó, S-O-B, que é sob, é abaixo de. Então, Paulo não disse abaixo de, ele disse sobre de. Então, observe que este nome aí é o nome que dá autoridade. É o nome que tem autoridade, igreja. Porque existe rei que tem autoridade, existe príncipe que tem autoridade, juiz, advogado, delegado, príncipe e outras pessoas que têm título, têm autoridade, mas quando coloca Jesus no meio dessas pessoas, é o nome acima de todos os nomes que tem autoridade. É o único nome que tem autoridade, igreja. Este nome, ele tem autoridade máxima na terra e em todo lugar. Este é o nome de Jesus. E vamos encontrar o primeiro nível de autoridade na Bíblia. Vamos abrir em nome de Jesus o primeiro nível de autoridade na Bíblia. Vamos abrir lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 1. A minha Bíblia é daquela que eu faço muito evangelismo, e algumas páginas já foi comida. Acontece, fica faltando palavra na minha Bíblia. E tanto eu usar no dia a dia. Irmãos, eu amo evangelizar. Quando o pastor falou que eu usei um copo lá, eu uso tanta coisa assim dessa natureza que eu até esqueci que ele falou isso aí. Eu tenho esquecido, igreja. Irmãos, só lembrando aqui, pegando essa ideia dele aí que ele falou aí, além de eu não só usar essas táticas para evangelizar, essas dinâmicas, eu também às vezes conto umas pequenas textozinhos pequenos de história, alguma coisa, para enriquecer o que eu quero falar. E um dia eu estava em um presídio, aqui em Mangabeira, fazendo um trabalho, e eu contei a história de um pato, a história de um patinho, que ele aprendeu a voar e escapou no dia que teve aniversário. Não é que um detento guardou a história na memória, depois de quase 10 anos, eu estava em Mangabeira, ele disse: ei, pastor! Eu tive um medo tão grande. Diga, rapaz, eu vou morrer agora aqui, meu Deus do céu. Eu penso logo nisso, eu vou morrer agora aqui, pronto, vou morrer. Não está lembrado de mim, não? Digo, pronto, agora complicou mais ainda. Isso aí vai para me matar. Eu fico com medo, é lógico, né? Lá dentro eu não tenho medo, não, mas fora eu tenho, igreja. O cara está armado. Não lembra de mim, não? Não. Pense direitinho. Não lembra, não? Aí eu, pronto, e as pernas já... Não. Foi o Senhor. Eu digo, pronto. Jesus, fui eu. Foi eu que fiz errado. O quê? O quê? O quê, irmão? Foi o Senhor que estava lá no presídio. E o Senhor falou um dia para a gente lá sobre um patinho. Aí eu, Jesus. Chega e me deu aquele alívio, né? Eu disse, mas irmão, que bênção, irmão. Aí ele contou a história do patinho para mim.
Digo, mas rapaz, depois de quase 10 anos, ele mencionou o patinho para mim. Que é uma história muito bonita do patinho, entendeu, igreja? Ele mencionou para mim. Gente, a dinâmica, às vezes, ela atrai a pessoa. Eu cheguei ao evangelho por causa de uma brincadeira do pastor Estevão. Ele falando da vida dele. E eu gostei quando ele falou da vida dele na igreja. Eu estava visitando a igreja e nessa visita ele me atraiu com essa brincadeira. E eu passei a amar. E foi aí que eu comecei a ficar na igreja. Então veja, às vezes uma pequena coisa que você fala no culto, e aquela pessoa está lá atrás, veio só para ouvir isso, para ele foi o suficiente. Ele não quer nem saber do louvor, da mensagem, nada, mas aquilo ali tocou no coração dele. Despertou, chamou, convidou. E ele vai voltar. Irmãos, aqui na Bíblia, falamos aqui a primeira autoridade na Bíblia. Onde Deus delega aqui a primeira autoridade. Deus aqui, ele instrui a primeira autoridade aqui na passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse Deus, façamos o homem, 1:26. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, aí vamos lá, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Observe que o próprio Deus, quando inicia a história do mundo, ele dá autoridade ao homem, dizendo: o homem tem autoridade sobre o peixe, sobre o animal, sobre a planta, e aí Deus vai colocando uma relação que ele tem autoridade. Então veja que Deus deu autoridade ao homem. Imagina um elefante quase dessa altura aqui, o homem domina ele. Uma girafa, um leão, um peixe, sei lá, alguma coisa, uma baleia, um golfinho, ele domina. Por que ele domina? Porque Deus deu a ele autoridade. Deus delegou autoridade e o homem tem domínio sobre. Aí foi dizendo, um por um, foi dizendo: aqui tem 6 sobres. Tem 6 aqui na minha Bíblia, não sei na sua. Aqui tem 6. Ou seja, Deus delegou 6 autoridades aqui sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus delegou 6 autoridades ao homem. E vamos ver a primeira autoridade na Bíblia que ele realmente delegou e o homem foi e executou. Vamos abrir lá em 1 Samuel, que é a primeira autoridade, já o homem aí executando essa primeira autoridade. Lá em 1 Samuel, o capítulo de número 17. Primeira autoridade. 1 Samuel, capítulo 17. Deus delegando aí autoridade. Capítulo 17. Versículo 34. Vendo aqui me ajudou. Eu estava em 1 Samuel, quando eu olhei, o vento jogou para 2 Samuel. Obrigado, meu vento. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Olha aí, autoridade. Aí
você está vendo que o homem tem autoridade. Deus mostrou lá na terra, no início assim, que o homem tem autoridade sobre os animais da terra, e sobre a terra mesmo, tem animais, tem autoridade sobre os peixes, sobre as plantas. Então está mostrando aí que Davi, ele se encontra com o rei Saul e diz: olha, Senhor, no meu tempo aí, eu estava lá apacentando as ovelhas, então lá vi um urso, e lá vi um leão, e eu agarrei, e eu matei. Meu irmão, um leão é grande, o urso é grande. Não sei se alguém já assistiu aquele filme A Sombra da Escuridão. É um leão que aparece lá na mata, né? Na construção de uma ponte na África. Meu amigo, ali todo mundo tinha medo daquele leão. Agora imagine Deus dando autoridade ao homem de vencer um animal mais alto do que ele. Um elefante, uma girafa, um urso, um leão. E o homem consegue. Por quê? Porque Deus deu autoridade. Deus delegou autoridade para o homem. Você tem autoridade. E essa autoridade o homem ele tem, porque Deus mostrou aqui que o homem dominou um leão, o homem dominou o urso, e este homem matou tanto o urso como o leão. Então ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Vamos ver agora o segundo nível de autoridade. Agora em relação à igreja de Cristo. Lá em Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Vamos encontrar agora o segundo nível de autoridade, baseado agora na igreja de Cristo. Aqui no Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou-lhe aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: um diz João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, dizendo: dizeis o quê que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aí o versículo 18, que é o principal agora. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você observar a igreja, Jesus começa a delegar ali para Pedro autoridade espiritual para Pedro. Jesus ali começa a dizer para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja que Jesus ali está dando autoridade a Pedro. Essa autoridade Pedro recebe. Olha, igreja, Pedro foi aquela peça central de todos os discípulos. Jesus escolhe Pedro para ser o líder daquele povo ali, o líder daqueles discípulos, porque é Pedro que passa a liderar aquele povo. Vamos encontrar exatamente esta parte agora, quando Pedro então lidera o povo. Pedro então agora vai executar esta autoridade que ele recebe lá do céu de Jesus Cristo. Vamos abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Primeira autoridade de Pedro. Aqui ele tem uma autoridade espiritual. O que Deus delegou lá atrás foi uma autoridade de força, de poder aos homens. Agora tem aqui uma autoridade de espiritual que Pedro tem. O que acontece? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3,
versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Essa é a autoridade que Pedro recebeu de Cristo. Não foi autoridade para ganhar dinheiro, não foi autoridade para ter casa. Pedro recebeu a autoridade de Cristo para justamente ter o poder sobre o lado espiritual. Porque, irmão, o homem pode ter poder, autoridade no físico, no que ele vê, no que ele toca, mas o lado espiritual, só quem tem é Jesus. E ele deu a Pedro: Pedro, pega essa autoridade, você fica com ela aqui. E ele deu essa autoridade a Pedro. E Pedro vai entrando na igreja. Quando chega na igreja, estava lá o homem ali deitado na igreja, doente, um homem lá precisando de ajuda. E ele pede uma esmola. Ele pensa: olha, eu não tenho prata nem ouro. Ou seja, eu não tenho camelo, eu não tenho apartamento, eu não tenho casa, eu não tenho conta bancária, eu não tenho fazenda, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. O homem fica olhando para Pedro: deixa me dar o que ele não tem nada. Estou só aqui no pensamento da igreja. O homem olhando para Pedro: isso vai dar o que para ti? Não tem prata nem ouro, eu não tenho aqui. Pelo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Essa é a autoridade que ele tem, meu amigo. Essa é a autoridade que Pedro tem, de curar doença, de expulsar demônio, de fazer o cego ver, de fazer o surdo ouvir, de fazer o aleijado a ficar bom. Essa autoridade Pedro recebeu, porque Cristo delegou para a igreja dele: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, Cristo delegou ali autoridade. Ou seja, você que vê a palavra de Deus, você que lê, você que estuda, você que pratica, você que já se batizou, você que anda com Cristo, você que é temente a Ele, você tem autoridade espiritual. Vou contar só para mostrar para a igreja o que é autoridade espiritual. Não é para me engrandecer, não. Eu cheguei na casa da minha sogra e a sobrinha, a sobrinha não, a neta dela estava endemoniada na sala. E todo mundo que estava ali estava sendo chacoalhado. E aquele demônio estava fazendo o que ele gosta de fazer. Dando nome a pessoas, nome palavrão, dizendo coisas. E ela estava lá endemoniada na sala. E quando eu chego com minha esposa. A minha esposa entra. E quando ela entra, o demônio diz um palavrão com ela. Eu no terraço, quando eu olho pela brecha da porta, ela estava entreaberta, eu olhei pela brecha e eu vi a bichinha lá. Quando eu vi, eu parei. Aí Deus, Ele dá autoridade. Ele enche a pessoa. Quando eu boto o pé que eu entro, que ele me vê, ele corre. Eu segurei, fica aqui. Aí começou a gritar: fica aqui, agora você vai ficar aqui. Aí pronto. Aí eu, quem está aqui pode sair, todo mundo, só fica eu e minha esposa. Aí minha sogra: eu saí também? Eu vou sair? Sai a sogra. Porque ninguém era crente. Não vou deixar crente no meio dos demônios. Está lá cheio de demônio, babando, dizendo coisa, o olho virando. Ele fica aí. Aí ele começou lá a tremer. Aí o meu cunhado, que hoje não está mais vivo, está morto, disse: eu vou ficar. E ficou lá dela. Meu cunhado estava fazendo coisa errada na vida. E o demônio lá terminou saindo e brincando com a vida dele ao lado.
E ali naquela autoridade que eu estava ali com Cristo Jesus, quando deu autoridade, ela caiu, desmaiou. Eu pensei, saí, pronto, já está limpo, saí. Aí o meu cunhado começa a ficar com a loucura dele, que eu tinha peça para sair, saia, porque sabe que fica aqui eu e minha esposa. Enfim, ela foi liberta, a nora da minha sogra, e o meu cunhado lá teve uns problemas lá espirituais. Irmãos, Deus, ele delegou autoridade, e você tem autoridade. Você não é um homem forte, você não é um homem grande, você não é um homem pesado. Isso não precisa para Deus. O que Ele lhe deu foi autoridade, e isso é Ele que desce em você. E essa autoridade, quando você executa no nome de Jesus, tudo acontece. É essa autoridade que Ele tem nos dado. E Pedro estava lá andando, quando chegou na igreja, estava lá, o homem deu esmola. Aí Pedro, olha, eu não tenho dinheiro não, eu não tenho marmita, estou só aqui conjecturando, tá, gente? Estou só aqui acrescentando que não tem, tá bom? Olha, eu não tenho dinheiro, não tenho camelo, não tenho carro, não tenho nada, não tenho fazenda, não tenho nada para lhe dar. Mas uma coisa eu tenho: levanta-te e anda. Essa é a autoridade que Cristo tem nos dado. Essa autoridade espiritual Ele deu para a igreja, que somos nós. Nós temos essa autoridade de chegar nos lugares e orar, e colocar a mão ali e dizer em nome de Jesus o que pode acontecer, porque a autoridade está no nome de Jesus. Não é no nome de Kleber, é no nome de Jesus, porque é o nome dele que tem autoridade. Esse nome tem autoridade na terra. Aleluia. Mas para terminar, vamos ao terceiro nível de autoridade e último. E essa autoridade, ela é a autoridade máxima. Alguém poderia desligar esse ventilador, porque ele não está me ajudando não. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Amados, ao terceiro ponto de autoridade, que a gente vai ver agora, é a autoridade máxima universal. Ao dizer Jesus, nome sobre todo nome, significa que não existe hierarquia, poder ou governo que seja superior ao nome de Jesus. Ao dizer o nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, que é a continuação lá de Filipenses capítulo 2, versículo 10, e foi lido aqui no início do culto. Paulo está afirmando, igreja, que essa autoridade é a autoridade de jurisdição total. O que seria jurisdição total? Se você viajar de João Pessoa até Natal e olhar na BR, lá direito, você vai ver uma placa assim: jurisdição de Santa Rita. Você chega em Natal e já tem uma placa lá: jurisdição de Santa Rita. Ou seja, aqui dali está pertencendo a Santa Rita. Ou seja, Santa Rita não é uma cidade pequena, é grande, vai até Natal. Então tem essa placa vai mostrando para você, desde que você sai de João Pessoa na BR, até chegar em Natal, você vai encontrar essa placa: jurisdição de Santa Rita. Jurisdição de Santa Rita. E quando Paulo escreve, Paulo mostra que Jesus, este nome, é o nível máximo de autoridade universal. Porque o texto diz: o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Paulo está afirmando, igreja, que essa autoridade é jurisdição total. Quando diz nos céus,
significa que é os seres celestiais. Quando diz na terra, são os seres terrestres. E quando diz debaixo da terra, são seres debaixo da terra. Olha só, Jesus não só tem autoridade na face da terra, ele tem autoridade acima da terra, lá no céu, lá onde ele não pode ir. Ele tem autoridade, significa que ele tem autoridade lá nos anjos. Ou seja, até os anjos, se for em nossa forma aqui, vai ter que dobrar o joelho para ele também. Porque ele é a autoridade máxima. E Paulo diz, olha, autoridade sobre a terra, ou seja, sobre nós, e autoridade debaixo da terra. Quem que está debaixo da terra, igreja? Se você puder entender melhor, a gente pode até chutar, não vai ferir. Mas Jesus foi nas profundezas da terra lá pregar os mortos. Então ele tem autoridade lá embaixo também. Lá embaixo, onde estão os mortos, ele tem autoridade. Aonde estão os demônios, ele tem autoridade. Ou seja, ele tem autoridade debaixo do céu, na terra e em cima da terra. A autoridade universal. É este nome que eu estou falando nesta noite. Quando eu digo Jesus, sobre todo nome, o nome dele não está nessa mesma igualdade de todos os príncipes, de todos os reis. O nome dele está acima de toda pessoa na terra, seja lá quem for, é médico, é dentista, é advogado, é príncipe, é rei, ele está acima, porque ele é a autoridade máxima. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Só para terminar, meus irmãos. Só para terminar aqui, sobre autoridade. O cenário é o Tomás de Aquino. Ele visita o Vaticano no século XIII. E ao se encontrar com o Papa Inocêncio IV, analisando as riquezas da igreja, impressionado com a riqueza acumulada pela igreja, teria dito: veja, Thomas, a igreja não precisa mais dizer, não tenho prata nem ouro, como disse São Pedro. Aí o Tomás de Aquino viu e disse: é verdade, Santo Padre, mas também não podemos mais dizer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Vocês entenderam? Quando Pedro chega lá na igreja e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aí estava lá o Papa Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio IV, um visitando o outro, e um estava admirando a riqueza que a igreja católica tinha ou tem, sei lá, ainda deve ter, né? E ele estava lá admirando a riqueza, aquela que tinha acumulado muita riqueza, muita coisa bonita, muito ouro. Aí ele disse: olha, Thomas, a igreja não pode dizer não tem prata nem ouro, porque teriam. Mas é verdade. Mas também a igreja não pode dizer levanta-te e anda. Ou seja, em outras palavras, não adianta ter riqueza se não tem autoridade dos céus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos e obrigado. Glória a Deus, que bênção, né, irmão?